turma. Hoje nós vamos trabalhar com funções. Então, o que que é uma função? Uma função é um bloco de comandos, de um ou mais comandos, que vai ser executada uma quantidade N de vezes, dependendo da quantidade de vezes que for acionada dentro do nosso programa. Vamos ver, na prática fica melhor para a gente entender. Então, para isso, para a gente ver um exemplo prático de uso de funções, a gente vai criar um projeto novo aqui. Eu vou colocar em New Project, vou colocar Console Application, C Project, vou colocar aqui função, tá? Sem ser cedilha, sem acento mesmo, tá? E vou criar na área de trabalho a pastinha chamada função para armazenar esse projeto. Salvei meu projeto aqui dentro. Vou colocar aqui, preparar nossa área de trabalho, como sempre. Vou colocar aqui exemplo do uso de funções, tá? Vou apagar aqui esses argumentos que a gente não vai trabalhar agora. Para a gente poder trabalhar. Vamos declarar algumas variáveis para a gente manipular aqui. Eu vou colocar aqui o int num. Vou colocar num1, num2 e result. Vamos poder brincar com elas aqui. Beleza. Em vez de a gente programar aqui tudo dentro da instrução principal, dentro do bloco principal do nosso programa, que é o int main, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma função. Então a gente vai fazer aqui um int soma e vamos criar uma função que vai retornar, né, nesse caso aqui, vai realizar uma soma de dois valores. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui e vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui, result recebe num1 mais num2. Maravilha. Então, eu estou criando uma função soma, tá? Com nome soma. Então, a função a gente pode ter, ela pode ser void vazio, void, tá? Do tipo vazio, ou ela pode ser uma função que retorna um valor inteiro ou que retorna um valor do tipo float, né? Um valor fracionário. Então, aqui nesse caso, vamos deixar ela void para casar com o nosso exemplo. Então, void significa que ela não vai retornar valor. Ela simplesmente vai executar o bloco de instruções que tem aqui dentro. Que começa aqui dentro da chave, aonde que eu delimito os elementos, né, os comandos dessa função. Aqui é na hora que eu abri a chave e fechei a chave. Então, a função de nome soma, ela inicia com a abertura da chave e fecha aqui. Então, nesse caso aqui, ela só tem uma linha de comando, que é o result recebe num1 mais num2. Depois a gente poderia imprimir. Vamos imprimir. Vamos colocar aqui, printf, e a gente vai colocar aqui dentro o valor da soma tirar o valor da soma igual, e aqui a gente vai colocar o %i, vírgula, result, tá? Que é o resultado que a gente calculou ali. Vou salvar aqui já de uma vez, dentro da própria pastinha que eu criei, função. Tranquilo. Agora está faltando uma coisa. Por exemplo, eu estou pedindo para ela para calcular a soma de num1 mais num2, mas eu não atribuí os valores. Então vamos colocar aqui dentro da própria função
um valor para num1 e um valor para num2. Então, num1 recebe 2 e vamos colocar aqui o num2 recebe 5. Está faltando aqui eu colocar um 1 aqui no nome da variável. Legal. Então, o que acontece? Eu criei uma função soma, tá? De nome soma. Dentro dela, ela executa esse bloco de instruções. Deixa eu ver se eu chego para baixo aqui, ó. Melhor. Ele executa esse bloco de instruções que se inicia com a abertura da chave e fecha aqui embaixo, tá? E eu tenho 4 comandos aqui dentro. No 1 recebe 2, no 2 recebe 5 e result recebe a soma de num mais num 2 e depois eu imprimo o resultado de result, tá? Result, aqui está escrito errado também, faltando um S. Result. Legal. Vamos ver se está tudo certinho. Um ponto e vírgula aqui também, no final de cada linha de comando. Aqui também está faltando. Verificando tudo, eu acredito que esteja tudo certinho. Vamos ver, o compilador faz a verificação final. Vamos lá, compilar e executar. Beleza. Executou, não deu problema nenhum. Só que o que acontece? Professor, não exibiu resultado nenhum. Eu criei a minha função, só que eu não chamei ela. O que seria chamar? Seria fazer uma chamada para a instrução, para essa função, né? Chamar esse bloco de comandos aqui. O que acontece é o seguinte, gente. O programa, a linguagem C, tem a nossa estrutura principal que nós já aprendemos, que é o main, tá? O void soma é simplesmente uma função que eu criei. Eu preciso, dentro do bloco principal, toda vez que eu executo, ele só executa o que está no bloco principal. Dentro do bloco principal não tem nenhuma chamada para essa função, eu não estou chamando ela, não estou pedindo para executar essa função. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou colocar soma, abrir e fechar parênteses, e ponto e vírgula. Então, quando ele for executar agora, ele vai chegar aqui e ver, ó, soma. Soma não é um comando da linguagem C, é uma função. Aí ele vai aqui embaixo, executa a função e depois retorna o fluxo de processamento aqui do nosso programa. Vamos dar um Ctrl S, agora sim, chamando essa função, né? Vamos executar, olha lá, a soma. O valor da soma é igual a 7. Por quê? Porque nós colocamos aqui, deixa eu colocar aqui do lado, nós colocamos aqui num 2, num 2, 5, então 5 mais 2, 7, beleza, executei certinho. Tranquilo. Então agora deu para a gente ver o uso de funções e como é que a gente chama essa função. Vamos só agora aprofundar um pouquinho mais, imaginar da seguinte forma, em vez de eu atribuir esses valores dentro da função, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar ele aqui e vou fazer uma passagem de parâmetros. Então, dentro dos parênteses, eu vou colocar aqui, ó, int val, deixa eu dar o espaço, valor 1 e int valor 2. Então, o que aconteceu? Eu criei duas variáveis dentro dos parênteses, logo após o nome da função, tá? E agora, o que vai acontecer? Quando eu chamar essa função, eu vou passar os parâmetros. Por exemplo, eu vou passar o parâmetro 4, né, o valor 4, e passar o valor 5, tá? Então, eu estou executando, chamando essa função e colocando aqui entre parênteses o 4 e o 5. Por quê? O 4 ele vai entrar na primeira variável aqui, ó, no primeiro parâmetro da minha função soma. E o 5 vai entrar, respectivamente, no segundo parâmetro. Aí o que vai acontecer aqui? Em vez de eu utilizar num e num 2, tá? Eu posso já utilizar diretamente o val 1, o valor 1, e aqui o valor 2, tá? Agora eu não utilizei mais o num 1 nem o num 2, eu posso vir aqui, posso apagar eles,
já que eu não utilizei, não vou ficar gastando a memória, né, utilizando, reservando no espaço de memória, no caso da RAM, uma variável que o meu programa não utiliza. Beleza. Então agora eu consigo passar parâmetros para dentro da função no momento que eu chamo a função, tá? Então é bem simples. A gente declara as variáveis aqui dentro, que vão receber esses valores, que vão ser passados na hora que a gente chama a função, e depois na hora que a gente chama, a gente insere os valores aqui, que vão entrar respectivamente nas posições das variáveis que nós criamos. Vamos executar agora. Beleza. Continuou lá, passou, deu agora 9, né, continuou executando normalmente, deu 9. Por quê? Porque a gente passou o parâmetro 4 e o parâmetro 5, né, o valor 4 e o valor 5 para os parâmetros val1 e val2. E ele somou 4 e 5, 9, e exibiu o resultado aqui da soma. Legal? Então a gente viu como que a gente declara uma função, como que a gente cria uma função, e como que a gente faz passagem de valores para dentro dessa função. Beleza? Gente, obrigado. Isso é só para a gente poder relembrar. Um abraço. Obrigado.